Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parábola bem provocadora do Everson Anunciação. Uma história que fala sobre pensamento crítico. E olha, apesar do nome ser um tanto chocante, ela nos convida a uma reflexão muito interessante sobre polarização e responsabilidade cívica, de um jeito bem surpreendente. Vamos entender o porquê. Bom, a história começa parecendo um conto de fadas, sabe? Imagina só, uma ilha gigantesca, totalmente isolada, aparece do nada no meio do Oceano Atlântico. Poderia ser uma terra de oportunidades, um recomeço, mas o nome que dão para ela já entrega o tom da coisa toda. É isto mesmo, sem filtro nenhum. Não chamaram de Ilha da Esperança, nem de Paraíso. O nome escolhido foi Ilha de Merda. E esse nome assim tão direto não é à toa, não. Ele já define o cenário da parábola e força a gente a se perguntar, mas por quê? O que será que aconteceu para um lugar ganhar um nome tão sincero? Vamos então para a primeira parte. Uma ilha chamada Merda. Aqui a gente vai entender como é que esse lugar, com um nome tão peculiar, era organizado na sua essência. E aqui está o ponto central do conflito. A ilha era uma só, um pedaço de terra. Mas ela era cortada ao meio por uma linha quase invisível. Pensa bem, não era um muro, não era um rio, era uma fronteira quase imaginária, mas que criava dois mundos completamente diferentes no mesmo lugar. E essa linha invisível acabou criando na prática duas culturas paralelas. Cada lado tinha sua própria população e cada uma desenvolveu seus próprios hábitos, suas manias, suas crenças, até seus vícios. Eles eram vizinhos, estavam ali, lado a lado, mas viviam em universos mentais e sociais totalmente separados. Agora a segunda parte, esquerda versus direita. É aqui que a parábola usa essa divisão para a gente entender a mentalidade de cada lado e o que eles pensavam um do outro. E essa comparação aqui, ela revela muita coisa. De um lado, a esquerda, que acreditava ter o direito de ser sustentada pelos seus colegas de lado. Do outro lado, a direita, que sentia que tinha o direito de explorar o pessoal da esquerda ou, então, de culpá-los pelas próprias frustrações. Eram visões opostas, claro, mas as duas partiam do mesmo princípio. Um sentimento muito forte de que algo lhes era devido. E aqui está o pulo do gato da parábola. Apesar de todas as diferenças que os separavam, tinha uma coisa muito poderosa que unia os dois lados. Ambos agiam a partir desse sentimento de se achar no direito. No fim das contas, era essa a base psicológica que sustentava a ilha toda. Que ironia, né? Terceira parte, o ciclo da cidadania. Agora, a gente vai analisar como essa mentalidade de ter direito se refletia no processo político e por que isso acabava num grande fracasso que era compartilhado por todos. E a ferramenta que eles usavam para garantir esses direitos? O voto. Nos dois lados, os cidadãos acreditavam com toda a força que tinham que eleger representantes para lutar pelas suas causas. Na teoria, parece um sistema democrático perfeito, funcionando direitinho, certo? Mas é aqui que tudo dava errado. O ciclo era bem simples e vicioso. Primeiro, eles elegiam os representantes. Segundo, e esse era o passo fatal, eles esqueciam de fiscalizar. Sem ninguém cobrando, sem acompanhamento, o resultado era sempre o mesmo. A situação da ilha só piorava. Ou, como diz a fonte, só se acumulava mais merda. E por quanto tempo esse ciclo se repetiu? A resposta é assustadora. 526 anos. Imagina só, mais de 5 séculos presos nesse mesmo padrão de eleger, esquecer e depois reclamar, sem que a situação da ilha melhorasse de verdade. E aqui está a maior ironia da história toda. Mesmo depois de mais de 500 anos, os habitantes da ilha, tão focados nas suas diferenças, naquela linha invisível que os separava, eles simplesmente não conseguiam enxergar a realidade maior, que no fim do dia estavam todos no mesmo barco, ou melhor, usando a linguagem da fonte, na mesma merda. E chegamos à quarta e última parte, a pergunta final. A parábola não dá uma solução de bandeja, não. Ela funciona mais como um espelho, nos levando a uma reflexão final. E a fonte, então, nos deixa com essa pergunta bem direta e provocadora. Depois de analisar essa ilha toda dividida, a questão se vira para quem está lendo. De qual lado da merda cada um se encontra? É uma pergunta que convida todo mundo a pensar sobre as próprias divisões, as responsabilidades e principalmente sobre o ciclo em que talvez a gente mesmo esteja inserido. E com esse pensamento, a gente encerra a nossa análise de hoje.